Nessa sexta-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva testou uma estratégia diferente na tentativa de manipular o seu público. Em vez de partir logo para as suas narrativas, ele começou dando um conselho para quem estava ouvindo. Quando a gente quiser saber se uma pessoa é honesta, é amiga, é trabalhadora, a gente não tem que prestar atenção na boca dele quando ele está falando. A gente tem que prestar atenção nos olhos da pessoa, porque é pelos olhos que as pessoas dizem a verdade. Pode ter isso com a maior certeza absoluta. Se você olhar nos olhos da pessoa quando ela está falando, você vai descobrir se ela está falando a verdade ou a mentira. Olha, com quem estava ali presente, pode ser até que essa estratégia tenha funcionado, mas com quem conhece a história, definitivamente não. Até de olhos fechados é possível identificar que Lula mentiu nessa afirmação que ele fez pouco tempo depois. Por isso, eu tenho orgulho de dizer para vocês, depois que eu deixei a presidência da República em 2010, pode perguntar para economista, a imprensa pode pesquisar, depois que eu deixei a presidência da República, a economia nunca mais tinha crescido acima de 3%. Pois eu tenho sorte, ele disse que eu tenho sorte. Eu votei, já crescemos a 3,5%, vamos crescer a 3,8% e vamos continuar crescendo. Não, isso não é verdade. Quer dizer, durante os governos Dilma, sim, tanto que o crescimento do PIB, que é o parâmetro utilizado para medir o crescimento da economia, citado por Lula, não apenas caiu nos primeiros anos, como ainda, em vez de crescer, retraiu 3,8% em 2015. Agora, levando em conta todo o intervalo de tempo entre Lula ter deixado a presidência em 2010 e ter assumido novamente em 2023, a afirmação é completamente mentirosa, porque em 2021 o PIB brasileiro cresceu 4,8%, considerando já o dado revisado pelo IBGE, que revisou de 5% para 4,8%. E mais um detalhe, revisão feita em 2023 pelo IBGE, já sob o governo Lula. No ano seguinte, a título de curiosidade, já com os dados revisados pelo IBGE de Lula, o crescimento do PIB brasileiro foi de exatos 3%. E ainda tem mais um ponto. Lula afirmou de maneira vaga, certamente de forma intencional, que com ele agora o Brasil cresceu 13,5% e vai crescer a 3,8%. Na verdade, no seu primeiro ano de governo, 2023, considerando os dados já revisados para cima pelo IBGE, o crescimento do PIB foi de 3,2%. O dado de 2024 só será divulgado em março, mas a prévia do Banco Central indica que o crescimento foi de 3,8%. Então, esses 3,5% que Lula citou simplesmente não fazem sentido. Mas esse discurso ainda teve mais afirmações. A próxima que eu separei aqui também não exige uma atenção aos olhos de Lula, como ele pediu lá no começo. Só que dessa vez para perceber que ele está falando a verdade. Só que nesse caso foi um sincericídio mesmo, porque ele acabou falando o verdadeiro motivo de ter criado um ministério lá em 2007. De pessoas importantes na minha vida, como Maris Guias, como o Brito, esse ministério foi criado em 2007 para que o companheiro Brito assumisse o ministério. Pois é, Pedro Brito era o ministro da Integração Nacional até março de 2007. Só que então Lula resolveu dar esse cargo a alguém com quem ele buscava aproximação naquela época, Gedel Vieira Lima. Consequentemente, Pedro Brito ficou sem cargo, mas não por muito tempo, porque em maio do mesmo ano, Lula criou então oficialmente uma nova pasta, a Secretaria Nacional dos Portos, da qual Pedro Brito passou a ser o ministro-chefe. O velho jogo das cadeiras que Lula faz em seus numerosos ministérios para acomodar aliados, enquanto diz para a população que os ministérios existem para representar os diferentes segmentos da sociedade. O golpe está aí, cai quem quer. Enfim, o discurso ainda continuou e eu separei uma outra fala dele. Ontem eu fui fazer um check-up, 5h30 dentro do hospital. Fiz tudo que um ser humano tem que fazer, exame de tudo, exame da cabeça, exame do coração, exame de tudo que você possa imaginar.
Também não é preciso olhar nos olhos de Lula para perceber que essa fala foi verdadeira, mas absolutamente hipócrita. Porque há apenas alguns dias Lula estava criticando prefeitos que não usam o sistema público de saúde da sua cidade e não colocam seus filhos nas escolas públicas. Só que ele, Lula, presidente da República e entusiasta do SUS nos seus discursos, realiza todos os procedimentos médicos e exames de rotina no Sírio-Libanês, um dos melhores hospitais particulares do país. Agora, para a próxima fala que eu separei, sinceramente, abrir ou fechar os olhos não mudam a incredulidade com a afirmação de Lula. Semanas atrás, ele já se comparou a Jesus Cristo. Hoje, no entanto, ele disse ser o verdadeiro representante de Deus na Terra. Eu fui para São Paulo, fiz uma cirurgia para tirar o excesso de líquido. E muita gente pensou que eu ia morrer. Como eu sou amigo de Deus, eu falei, Deus, ó, ainda não é minha hora, eu quero viver mais uns 40 anos. Deixa eu aqui, eu vou lhe ajudar, deixa eu aqui. Eu não sou do mal, eu sou do bem. Eu só gosto de fazer coisa boa. Eu sou seu representante aqui, vai por mim. E eu estou aqui. Pois é, só que o mestre da mentira, Lula, está formando seus discípulos. O pessoal da Globo News agora resolveu adotar a narrativa de que a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República dificulta uma possível anistia dos presos políticos do 8 de janeiro. Inclusive, hoje um repórter disse ter ouvido isso de parlamentares da oposição, ou seja, teoricamente da direita. E aí vem esse momento em que os parlamentares admitem, sim, nos bastidores, que hoje, no entendimento deles, se essa proposta fosse pautada, não seria aprovada. E aí eu estou falando tanto de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, também integrantes de partidos do Centrão, aliados do atual presidente da Câmara, Hugo Mota, e também aliados do presidente Lula. Por exemplo, Jacques Wagner, líder do governo no Senado, disse o seguinte: aqueles que ficavam impugnando pela anistia, sem dúvida nenhuma, sabem que a denúncia formulada joga por terra essa tese. Olha, eu sinceramente não sei quem foram os parlamentares consultados por ele, mas se for verdade o que ele disse, foram consultados aqueles da falsa oposição, aqueles que adotam essa posição apenas nos discursos para ganhar votos. O fato é que a denúncia feita pela PGR não prejudica em nada a situação dos cidadãos que participaram da manifestação que terminou em depredação naquele dia. Sempre disse isso e volto a dizer, aqueles que invadiram e depredaram erraram sim, cometeram crime, mas o de dano ao patrimônio público, e é por isso que deveriam ser julgados, não pela narrativa criada sobre o tal golpe. Agora, na pior das hipóteses, se o conteúdo da denúncia da PGR, apesar das suas inúmeras fragilidades jurídicas, for verdadeiro, se as pessoas denunciadas realmente planejavam um golpe de Estado, isso beneficiaria os cidadãos que estiveram na manifestação, porque seria uma evidência de que eles foram enganados. De qualquer forma, a única coisa que se defende é justiça, seja através de anistia ou de anulação das condenações, seja como for. O que essas pessoas precisam é de um julgamento justo, baseado na legislação e não na opinião ou na vontade de certos ministros. Agora, ainda nessa narrativa que a Globo News adotou, de que a oposição praticamente desistiu desse projeto da anistia, uma das pseudo-jornalistas da emissora deixou muito clara a sua militância. Acho ultra mega legítimo que defesa, família, réus, investigados, que eles reivindiquem a anistia, é papel deles todos. Mas daí a levar isso para dentro do Congresso Nacional e abrir brecha para uma votação desse tipo, diante da gravidade do que nós vivemos do ponto de vista de ataque à democracia, eu acho inaceitável. Minha cara, primeiro, se não for o Congresso, será quem? É muita canalice dizer que as famílias têm o direito de defender a anistia, sabendo que elas não têm absolutamente nenhum poder para mudar a situação. Quem tem são justamente os parlamentares, aqueles que você diz que não podem levar isso adiante. E segundo, inaceitável é uma pessoa dizer que está fazendo jornalismo enquanto está, na verdade, empurrando sua militância política para os espectadores. Isso sim é inaceitável. Isso sim é vergonhoso.